Se você é daqueles que leu lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu ou na terra, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Se você leu essa passagem, já saiu condenando a Igreja Católica, e já saiu dizendo que a Igreja Católica é idólatra e está cheia de ídolos, saiba que você está enganado e eu vou lhe mostrar por quê, depois da vinheta. Olá, meu nome é Arleci Rodrigues, este é o canal História com H. Hoje vamos falar de um ponto polêmico e controverso das religiões, mais precisamente do catolicismo e do protestantismo. Imagens dentro da igreja, pode ou não pode? O que a Bíblia diz? Vamos ver. Mas antes de continuarmos, faça a sua inscrição aí, o canal está começando agora, o canal é pequeno e precisa da sua inscrição. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, está repleta de diversas passagens, diversos versículos, onde Deus está condenando o uso, a criação de imagens e de ídolos para serem adorados. Mas que ídolos são esses? Quais imagens são essas que a Bíblia está condenando no Antigo Testamento? Porque no capítulo 20 de Êxodo, nós temos os 10 mandamentos e temos lá a proibição de fazer imagens. Mas logo no capítulo 25, 5 capítulos depois, o próprio Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Você já ouviu falar nessa passagem? O povo estava ali murmurando no deserto e reclamando porque tinham saído do Egito, que no Egito eles tinham alimentação boa, comiam bem, comiam carne, e no deserto eles não estavam tendo nada. E por causa dessa murmuração, Deus envia serpentes no deserto, cobras, e começa a picar as pessoas e morrerem, serpentes venenosas. E para que essas pessoas fossem curadas, o próprio Deus ordena que Moisés construísse uma serpente de bronze e colocasse essa serpente em uma haste. Uai, mas espera aí, estava proibindo a confecção de qualquer tipo de imagem do que houvesse nos céus ou na terra, E agora já manda construir uma serpente de bronze e pôr no haste. Mas essa serpente aí é que está a diferença, Aí é que vem todo o mistério da coisa, O X da questão. Pode ou não pode imagens na igreja? Depende do objetivo dessa imagem. As imagens que Deus proibia que fossem construídas, que fossem feitas, eram as imagens dos deuses pagãos daquela época, dos deuses ali dos povos filisteus, cananeus, hititas, amorritas. Eram imagens desses deuses que a Bíblia no Antigo Testamento estava proibindo. Não fazer representação do que há no céu ou na terra se refere a não fazer representação do sol, porque muitos povos naquela época cultuavam, tinham o sol como uma divindade, a lua. Não fazer representação de animais, porque muitos naquela época tinham seus deuses, em forma de animais, como no Egito, tinha um deus lá que era o jacaré, e muitos outros. Então é isso que o texto bíblico está proibindo no Antigo Testamento. Não está proibindo as imagens da Igreja Católica, mesmo porque naquela época o catolicismo nem existia ainda, Jesus nem tinha nascido ainda na forma humana. Não era nada do catolicismo ou do cristianismo que estava sendo proibido, Não são os santos, a representação dos santos católicos ou do próprio Jesus que está sendo proibida. Voltando na questão da serpente do deserto. Aquela serpente, nós vamos entender e saber, e está claro na Bíblia, que aquela serpente já representava Cristo na cruz, Lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15, nos diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, para curar aquelas pessoas, importa que o Filho do Homem fosse levantado, fosse pregado na cruz, para trazer a salvação às pessoas, assim como a serpente trouxe, Aquela serpente tinha um simbolismo, já simbolizava Cristo. Não era a serpente do deserto que estava curando as pessoas, mas o que ela simbolizava, que estava curando as pessoas. Era Deus que curava lá da picada da serpente, através da serpente de bronze, simbolizando Cristo. As imagens do catolicismo
também tinha uma outra finalidade, uma outra função, que é educar, né? Lembrando que a leitura, o acesso à leitura, as pessoas saberem ler, isso é um evento na história muito recente, né? A grande massa de pessoas, o povão saber ler, é uma situação recente, é do século XX para cá. Do século XIX para trás, era uma parcela muito pequena da sociedade que tinha acesso à leitura, que sabia ler. Então as imagens católicas, tanto os quadros pintados como as esculturas, tinham também a função educativa, de contar a história bíblica, né? A história sagrada, digamos assim, do Novo Testamento, vida e obra de Jesus, né? Diversas passagens da vida de Jesus, dos santos, eram e são contadas, né, também por imagens. Aliás, a imagem é uma das primeiras formas de linguagem, né, e uma das formas de linguagem mais acessíveis que existe, né? Então, crianças e as pessoas ainda não alfabetizadas tinham ali naquele painel de imagens ou de escultura uma maneira de se catequizarem, de se instruírem, de aprenderem, de recordarem, né, da história sagrada. E há também o lado artístico das imagens e quadros religiosos, né? O próprio Deus lá no Antigo Testamento mandou que Moisés construísse 2 querubins, né? 2 querubins de ouro e colocasse sobre a tampa da Arca da Aliança. Uai, em Êxodo 20 diz que não é para construir imagens de esculturas do que há no céu nem na terra. E logo em seguida, Deus manda Moisés construir querubins e colocá-los sobre a tampa da Arca da Aliança. Parece contraditório, mas não é, porque os objetivos eram diferentes, né? Não é para construir imagens de escultura dos deuses pagãos, mas para finalidades didáticas e artísticas. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver os hebreus construindo suas imagens, construindo os querubins para colocar sobre a arca, construindo querubins de madeira para adornar o templo, que Salomão fez isso, né? Leões e bois foram construídos, isso está lá em 1 Reis, capítulo 7, 28 a 30, quando Deus manda construir figuras, né, de leões e touros e querubins para adornar o templo. Então as imagens, elas são permitidas por motivos didáticos, motivos de instrução e por motivos artísticos. O que Deus condenou no Antigo Testamento é a confecção daqueles deuses lá, né, dos povos pagãos, né, Baal, Astarote, Astarte, Moloque, né, que eram os deuses pagãos daquela época. Aqueles ídolos foram proibidos. Portanto, as imagens católicas, as imagens que representam o cristianismo, cenas da vida de Cristo, cenas de Maria, cena de anjos, dos apóstolos e dos santos da igreja, não se configuram como idolatria, né? Isso é apenas uma função artística, uma função didática, para lembrar ali os fiéis, os católicos, para lembrar as pessoas de algo que está além daquelas imagens, né? Os católicos dizem, né, eles afirmam, né, que eles não adoram imagens, né? Eles apenas as veneram, assim como nós veneramos ou deveríamos, né, venerar a bandeira nacional, o hino nacional, né? Então a imagem, as esculturas e as imagens católicas têm apenas essa função, né? Didática, para instrução e para nos lembrar de algo que está além daquela imagem, aquela imagem representa algo que está além dela. Não é idolatria, ok? Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Você acha que as imagens católicas está ok, é isso mesmo, está de acordo com a Bíblia? Você acha que não? Eu consegui explicar aqui, ou eu confundi mais ainda as ideias e os conceitos? O que você acha? Deixa aí nos comentários e vamos desenvolver o tema, ok? Obrigado e se inscreva no canal. Até a próxima.